Graça e paz, amados, que Deus vos abençoe. Cristo Jesus, nós estamos aí convidando os irmãos para que se façam presente, estejam conosco nesse momento. Deus abençoe desde já nosso querido diácono, diaconisa Clemens Ivânia, Deus abençoe. Estamos aí, sempre algum percalço para o início da nossa live, mas louvamos a Deus por todas as coisas, Dificuldades existem, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita, o Senhor nos habilita para realizarmos a sua vontade, E a despeito de todas as dificuldades, nós estamos aqui para louvar ao Senhor pela sua bondade. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aqui já pelo Face, também pelo Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria convidar os amados irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus no Salmo de número 9. O Salmo que tem como título Louvo a Deus pela sua justiça. Então nós vamos ler este Salmo. Convidar você a pegar a Bíblia Sagrada. Nós fazemos essa leitura do verso de número 1 e 2, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, e eu cantarei louvores. Eita maravilha! Louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ó Altíssimo, eu te cantarei louvores. Então que maravilha, Que salmo especial, aonde podemos bendizer ao Senhor de todo o nosso coração, contar as maravilhas do Senhor, Como é bom contar as maravilhas de Deus, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem realizado e nos alegrar nele. Há momentos da vida que as circunstâncias são tão difíceis que nós devemos nos lembrar que só podemos nos alegrar em Deus. Em que nós temos buscado a nossa alegria? Temos buscado a nossa alegria nas coisas passageiras dessa vida, efêmera, momentâneas, ou temos buscado nos alegrar em Deus? Então nessa noite, se alegre em Deus, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, Exalte a Deus pela oportunidade de poder louvá-lo, de poder exaltá-lo, de poder engrandecê-lo, de poder reconhecer a fidelidade do Senhor e tudo que Ele é, tudo que Ele faz. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então nós queremos já louvar os irmãos que estão conosco, nossa irmã Vânia Clemerson, nossos amados Danil Luque, nosso querido Jonas e a sua esposa querida também. Que Deus abençoe. Já está conosco também a nossa irmã Cátia, Rejane, Josinaldo, Bernardo. Deus abençoe os queridos irmãos. Nós vamos fazer a leitura, vamos fazer a oração inicial. Já iniciamos com a leitura do Salmo 9. A gente leu o verso 1 e o verso 2, declarando que nós devemos louvar de todo o nosso coração e devemos nos alegrar no Senhor. Amém, meu irmão? Então vamos orar nessa hora. Quero convidar você a orar conosco. Pai, nós te bendizemos. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa caminhada, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor ânimo, para que possamos, Senhor, vencer, possamos ultrapassar, possamos, ó Deus, ir além de todos os obstáculos que têm se contraposto à nossa vida, à nossa família, à nossa caminhada. Nos fala ao coração nesta hora, nos fala, ó Deus, às nossas mentes, ao nosso entendimento, nos revela a Tua vontade, ó Deus, e declara a nós, Senhor, todas as Tuas maravilhas,
para que possamos bendizer o Senhor e engrandecer o Teu nome, hoje e sempre. Louvado seja Deus. Deus abençoe nossa irmã Fernanda Matos, irmã Poliana, que já está chegando, o lado do nosso irmão Cláudio, irmã Marília, Alice Fidelis, o nosso pequeno Arthur. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, enquanto isso, enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai começar a louvar ao Senhor. Queria convidar você para louvar conosco o hino da nossa irmã Estela, Fiel a Mim. Vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Leide também. Deus abençoe sua família, o seu pequenino João, seu bebezinho que está para chegar. Deus abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare nessa noite. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor, grande é o Teu nome, grande é a Tua fidelidade. Minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Hoje e sempre Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel sobre a nossa casa, fiel sobre a nossa vida. E essa fidelidade é fruto da Tua grandeza, é fruto da Tua bondade. Ó Deus, não é fruto da nossa justiça, mas da Tua graça, que escolheu para si, ó Deus, um povo, para que em Ti e neste povo
o teu nome fosse glorificado. Grande é o Senhor, grande é a tua fidelidade, Deus. Fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Deus maravilhoso, grande tu és, Senhor, grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande tu és, grande tu és. Santo é o Senhor, maravilhoso Deus. Fiel, fiel a mim, fiel ao teu povo, fiel à tua igreja. Tu és fiel, Senhor, hoje e sempre. Grande é o Senhor. Fiel, fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus e a si. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glória a Deus. Fiel a mim, fiel a si, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Grande é a sua fidelidade. O Espírito de Deus é quem nos auxilia em nossas fraquezas, é quem cumpre sobre nós todas as suas maravilhas, e nós podemos clamar ao Espírito do Senhor para que Ele nos auxilie, para que Ele conceda-nos, através do seu Espírito, força, ânimo e vigor para louvor e glória do seu nome. Vamos louvar o Senhor. Espírito Santo da nossa irmã Fernanda Brum, ore por mim. Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Espírito Santo, ore por mim, hoje e sempre, Senhor. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que prescruta o íntimo do Pai, do nosso ser. A Tua palavra diz: para onde fugirei do Teu Espírito, Senhor? Nos visita, nos alcança e eleva o Pai ao Senhor.
esta oração intercessória, porque Tu sabes o que realmente necessitamos, Senhor. Se compadece de nós, estende para nós a Tua mão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Grande é o Teu nome, ó Deus, grandes são as Tuas maravilhas. Clame ao Senhor, apresente a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Grande é o Teu nome, ó Deus, grande é a Tua fidelidade, santo é o Senhor. Nós clamamos a Ti, nós apresentamos a Ti, ó Deus, o nosso anseio, o nosso coração, e pedimos, Senhor, nos fortalece, nos reveste com a Tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Nós temos muitos motivos para orar, muitos motivos para apresentar ao Senhor as nossas orações, os nossos pedidos, e eu gostaria de convidar você nessa hora para a gente orar ao Senhor, para a gente colocar diante dele alguns motivos, alguns pedidos de oração. Sei que não são poucos os pedidos, não é? Não são poucos os anelos, mas Deus conhece, Deus contempla, Deus sabe, e Ele pode fazer por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer, não é? Aquilo que nós estamos limitados. O que é que você está precisando nessa hora de oração? O que é que a sua alma carece? Vamos apresentar a Deus, né? Vamos clamar ao Senhor. Temos algumas pessoas da igreja que nós temos alguns pedidos de oração, mas nós queremos também apresentar. Se você tem algum pedido e deseja colocá-lo nesta hora, você pode então apresentar ao Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua fidelidade, por esta oportunidade de estarmos na tua presença em oração. Queremos orar, ó Deus, interceder mais uma vez pela vida de Madison, esposo da secretária da Igreja Irmã Socorro, pelo seu lar, pela vida desta serva, que o Senhor conceda a saúde física e o tire daquele leito de hospital. Nós apresentamos diante de Ti o professor e pastor do Betel Brasileiro, pastor Jorge Noda e sua esposa, que o Senhor os restaure, que o Senhor os cure com o Teu poder glorioso. Apresentamos diante de Ti, ó Deus, a vida de Adriana, amiga de Wilcolene, filha da irmã Salvanira, que só visita o seu coração tirando toda angústia. Ó Pai, toma diante de Ti cada família dessa que está aqui presente. Queremos Te louvar pelas famílias da igreja, pelas famílias que estão presentes nesta live, pelas famílias que os Teus filhos oram agora. Louva o Senhor pela live de ontem, Ministério de Casais que desempenhou, ó Deus, o seu trabalho ontem para o Senhor, uma palavra tão edificante do nosso professor e querido amigo Genildo Lucena, como da sua esposa. Abençoa aquele lar, Pai. O Senhor continue usando os servos que estão dispostos a fazer a Tua obra. Abençoa o ministério de louvor, os 2 casais que estão à frente. Abençoa, ó Deus, o ministério de louvor que teve ontem também colaborando. Pai, estenda a Tua mão de poder para toda a Tua igreja. Eu oro pelo departamento de intercessão, eu oro pelo departamento infantil, eu oro pelo departamento de jovens, eu oro pelo ministério de senhoras, o ministério de diáconos, o ministério de casais. Ó Deus, visita todas as áreas da Tua igreja e dai-nos sabedoria, dai-nos estratégia, dai-nos, ó Deus, amplitude para fazermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Oramos, ó Deus, por Mamanguá, pedindo que o Senhor nos dê graça de estabelecermos
aquele trabalho ali com a bênção do Senhor, com a bênção do Betel Brasileiro. Oramos pelas famílias que estão aqui presentes, por cada um que tem, ó Deus, apresentado o seu anseio, tem apresentado, ó Deus, a sua necessidade, Pai. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Pai. E nós queremos então clamar ao Senhor, queremos pedir ao Senhor, Pai, para que a Tua boa mão se estenda e o milagre aconteça de forma especial na vida de todos os Teus filhos, de todas as Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelo nosso Estado, pela melhoria econômica do nosso Estado, essa situação financeira do nosso país, Pai. Que essa enfermidade seja dissipada, que ela seja neutralizada, ó Deus, no tempo do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas se compadece, ajuda os comerciantes, ajuda, ó Deus, os trabalhadores informais, tem compaixão e que a Tua boa mão conceda a todos eles, ó Deus, vitória e condições de sustento para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus conceda-nos força, que Deus conceda-nos ânimo, que Deus nos conceda fervor, para que a gente possa ir em frente, sem olhar atrás, né? Certos da vitória. Como o povo de Israel precisava olhar para aquela terra prometida e não temer os gigantes, não temer os anaquins, não temer as fortalezas, mas pelo olho da fé olhar e dizer: eia, subamos, o Senhor nos dará essa terra. Que o Senhor ajude a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça como aquele pai do jovem enfermo que disse: Senhor, ajuda-me a crer. E quantas vezes nós estamos precisando que o Senhor nos ajude a crer. Então que a boa mão de Deus seja conosco, que a boa mão de Deus nos fortaleça e nos dirija debaixo da sua graça e debaixo da sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos passar o momento da mensagem. Eu gostaria de convidar você, né, a abrir a palavra do Senhor no texto que nós vamos trazer hoje à noite, lá em Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 16. Efésios capítulo 1, verso 16. Amém, queridos irmãos? Deus vos abençoe, né? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que Deus nos ilumine, que Deus nos fale poderosamente ao coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a mensagem que eu trago hoje, ela fala sobre a bênção da intercessão. Interceder é colocar-se no lugar de outrem, no lugar de outra pessoa. É invocar a Deus através da oração para que o Criador possa agir sobre a vida daquela pessoa que foi mencionada. É se colocar no lugar do outro, diante de Deus, e invocar a Deus em oração para que o Criador possa agir sobre a vida daquela pessoa. Todos nós sabemos, irmãos, que Jesus foi um grande exemplo de intercessor. A própria Bíblia diz lá em Timóteo que há um único intercessor entre Deus e os homens. No aspecto divino, de estar diante do Pai, de interceder por nós dia e noite, com certeza está a pessoa de Jesus. Mas ele
diz que nós devemos orar uns pelos outros. E orar uns pelos outros também cumpre esta condição de ser alguém que intercede, né? E isso em vida. Nós estamos aqui, devemos carregar a carga uns dos outros. Mas, irmãos, aonde estava Paulo quando faz essa declaração de intercessão? Aonde estava Paulo quando ele declara que estava sempre dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos e não esquecendo deles em oração? Com certeza, esses irmãos estavam sobre a intercessão de um homem consagrado, de um homem comprometido com Deus. Um homem que não vacilava no seu chamado, não vacilava na disposição do seu coração em interceder pela vida dos servos do Senhor. Efésios 1, capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, amados, Paulo estava preso, era prisioneiro em Roma, estava vivendo um momento, né, de abandono por alguns que haviam iniciado com ele o ministério. Mas, amados, Paulo orava de forma contínua. Paulo não pensava só em si, não orava por si, para que Deus lhe desse ousadia, para que Deus lhe desse portas abertas no sentido de pregar o Evangelho, mas Paulo lembrava-se dos outros. Isso demonstra, irmãos, que Paulo tinha empatia, que Paulo não estava vivendo uma vida egoísta, uma vida voltada só para si, só para os seus anseios, só para as suas necessidades. Paulo estava orando, Paulo estava intercedendo por aqueles que ele sabia que careciam do favor divino. E ele demonstra com isso, irmãos, empatia. Como é glorioso quando o servo de Deus, quando a serva de Deus compreende o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. A própria carta de Éfeso, né, aos Efésios, ela declara no capítulo 1 que nós fomos feituras de Deus para louvor, para a glória do seu nome. Deus é glorificado na minha e na sua vida quando nós nos dispomos a sermos canais de intercessão, canais da palavra de Deus, canais de bênção para a vida do outro. A despeito de todas as imperfeições humanas, porque este Paulo é aquele mesmo que declara que o bem que queria fazer não fazia e o mal que não queria fazer acabava fazendo. Mas ainda assim, ele compreende que as cadeias não podiam impedir a condição de ser um intercessor. Deus chamou você não só para abençoar a tua vida, não só para te conceder bênçãos espirituais, mas Deus te chamou também para ser um instrumento na sua presença de intercessão pela vida de muitas pessoas. E não só interceder, mas agradecer e glorificar a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. É compreender que somos dependentes de Deus. E na intercessão, não só por nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor, por todos aqueles que Deus nos traz à memória, por todos aqueles que estão no nosso ciclo de amizade, que são próximos, né? A Bíblia diz que nós devemos amar-nos a nós mesmos como ao nosso próximo. Todos aqueles que atravessam e passam no caminho da nossa história, que nós podemos estender a mão, quando não mais pela oração. E, lógico, orar por todos os homens, por aqueles que estão em autoridade e eminência, orar por toda a igreja na face da terra. Mas é dispormos para orarmos, intercedermos e agradecermos a Deus.
pela família, pela esposa, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais, né? Deus nos chama para sermos um canal de intercessão, um canal que não só pede, mas um canal que agradece pelo favor divino. Jesus nos dá este exemplo. Lá em João 11, quando Jesus está prestes a realizar o reviver de Lázaro, né? Trazê-lo novamente à vida, ele então declara que no capítulo 11, verso 42, Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouves, mas para que esses que estão aqui creiam que tu me enviaste, né? Que o Senhor então atenda esta oração. Então, querido, Jesus dá graça naquela hora, né, ao Pai, porque ele sabia que era ouvido. Então a intercessão não implica em só pedir, mas também em agradecer, em dispor-se como instrumento de Deus para estar vivenciando esta bênção. E percebe, irmãos, que isso consola Paulo na sua prisão. Perceba que isso traz a Paulo um sentido de vida, um propósito de existência, porque imagina uma pessoa presa, uma pessoa prestes à morte, mas ainda assim Paulo está intercedendo, Paulo está clamando, Paulo está apresentando diante de Deus a vida daquelas pessoas que tanto careciam do favor do Senhor, não é? E é interessante, irmãos, porque neste momento de oração que Paulo clama, que Paulo ora, que Paulo apresenta a vida desses irmãos, no verso 17, ele traz 3 implicações importantes nesta oração que eu gostaria de continuar lendo com você. O verso número 17, após ele dizer, não cesso de dar graça a Deus por vós, verso 16, mencionando em minhas orações, verso 17 ele diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que o Senhor conceda, peço a ele, que o Senhor conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração maravilhosa, irmãos. Que oração que nos traz um entendimento tão glorioso, feito aqui pelo nosso irmão Paulo. Ele está orando para que aqueles irmãos tivessem o espírito de sabedoria. O que Paulo está querendo dizer com esse espírito de sabedoria, né? Qual é o sentido nesta oração de Paulo para que aqueles irmãos, para que o Senhor concedesse a eles o espírito de sabedoria? Paulo estava orando, irmãos, para que aqueles irmãos tivessem uma visão clara do que é a vida cristã. Para que aqueles irmãos tivessem uma compreensão límpida, transparente, um entendimento total da vontade de Deus para as suas vidas. Por isso a carta de Efésios, né, ela traz logo ao início esse sentido de um propósito para a existência da vida daqueles irmãos, que era o propósito de serem ou de existirem para o louvor da glória de Deus. E aí Paulo vai trazer nesta carta, irmãos, alguns temas importantes. Ele vai falar sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Ele vai falar que Deus nos tirou do pecado para a salvação. Ele vai nos falar que o Senhor nos alcançou desta feita, trazendo àqueles irmãos, né, uma vocação. Mesmo eles sendo gentios, mesmo eles sendo homens e mulheres que não conheciam o Senhor outrora, mas o Senhor os houvera chamados para que eles pudessem ser instrumentos na mão de Deus. Para que eles vivessem de forma diligente a santidade do Senhor. Porque Deus os havia tirado do pecado para a santidade.
Ou seja, eles deveriam viver de forma oposta à dissolução e viverem a vida que o Senhor os havia vocacionado. A santidade aqui implica numa compreensão de pertencimento, que somos do Senhor, logo nós devemos viver para a glória dele. Logo nós devemos viver com o intuito de sermos canais dele para louvor da sua glória. E é tão lindo, irmãos, porque ele vai falando quem somos no Senhor, qual o propósito da nossa existência, e ele então traz esse conceito importante da família, do lar cristão, né? Da relação dos pais com os filhos, do homem com a esposa, a importância deste lar ser uma bênção e também ser um ambiente de oração, de intercessão, de instrumentalização da vontade de Deus na figura dos membros daquela família uns para com os outros e também de nós mesmos para com os de fora. Então, queridos, Paulo, ele traz essa oração para que esses irmãos, não é, tenham o espírito de sabedoria, ou seja, eles não compreendam a palavra de Deus só racionalmente, mentalmente, mas que eles sejam iluminados para que os seus corações, para que os olhos dos seus corações vejam claramente qual é a vontade de Deus para a vida deles. Para que quando a mente, não é, estiver limitada na compreensão das verdades divinas, o Senhor amplie e nos dê uma visão, nos dê uma compreensão clara da sua vontade. Para que as verdades da Escritura Sagrada possam serem totalmente esclarecidas diante dos nossos olhos e possamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Mas isso não é possível, irmãos, sem uma vida diária de oração. Isso não é possível sem uma vida de leitura da palavra, porque Paulo vai demonstrar que pela graça somos salvos, que nós somos iluminados e selados pelo Espírito de Deus quando cremos na palavra da verdade. É a palavra da verdade e o convencimento do Espírito que nos ilumina, que nos revela a vontade de Deus. E dessa feita nós precisamos, sobre a oração, sobre o buscar da sua palavra, sermos conscientes que podemos ser transformados, que podemos viver a vida que Deus deseja para nós, que nós podemos colocar esta verdade escrita e revelada a nós em prática na nossa vida cristã, pela graça, pelo auxílio do Senhor Jesus Cristo. Lemos a Bíblia e não compreendê-la só como um livro histórico, só como fatos, né, que existiram sobre a vida de pessoas, mas que a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida, para trazer sobre o nosso lar bênçãos sem fim. E isso é um meio pelo qual Paulo ora, Paulo intercede. Por isso que a intercessão é uma bênção, né? Quando o pai intercede pelos filhos, quando os cônjuges intercedem uns pelos outros, quando nós oramos pelos nossos irmãos, meu irmão, com certeza, Deus concede maravilhas sem fim. E aí ele ora não só para que esses irmãos tenham na sua vida o espírito de sabedoria, mas para também esses irmãos possam ter o espírito de revelação de Deus. E aí alguém pode dizer, pastor, que revelação é essa? É uma nova revelação de Deus? Não, irmãos, de forma alguma. Não é uma nova revelação de Deus, né? A gente sabe que tem pessoas aí que parece que a todo momento estão tendo revelações de Deus. É gente que está tendo um sonho e que vai no céu, que vai no inferno. Sabe, irmão, não estou falando da perspectiva de um sonho como um prenúncio, né? Deus fala por meio de sonhos, diz a Bíblia em Provérbios, Deus fala 1 ou 2 vezes e o homem não atenta para isso.
mas são revelações sobre coisas que já estão determinadas na Bíblia e as pessoas ficam, sabe, passando essas mensagens, essas ditas revelações. Não. A revelação aqui, o espírito de revelação aqui é o seguinte entendimento. Paulo está orando para que aqueles irmãos compreendam a revelação que já está posta. Para que esses irmãos compreendam a revelação que Deus já deu, que está nas Escrituras, que está diante deles, mas que eles possam ser iluminados em compreendê-las e a colocar em prática, porque a sabedoria é quando o cristão consegue compreender a revelação que está na Escritura, a palavra de Deus que já está revelada na Escritura e colocar em prática na sua vida. Mas Paulo ora, irmãos. Nós não podemos isso sem o auxílio de Deus, nós não podemos isso simplesmente pelo entendimento humano, nós não podemos isso pela nossa capacidade terrena. Nós precisamos da graça divina, nós precisamos do favor divino. E por isso a intercessão é uma bênção, porque nós devemos regar com oração a nossa leitura da palavra. Nós devemos regar com oração a nossa leitura das verdades já postas na Escritura e que possamos colocá-las em prática no dia a dia da nossa vida, porque talvez ainda não somos tudo aquilo que Deus quer que sejamos, mas também não somos quem fomos um dia. Deus já está e continuará a trabalhar em nós, ainda mais para louvor do seu santo nome. Então ele pede esse espírito de revelação, para que os irmãos entendam o que já está ali na Bíblia, que eles estão vendo, mas não estão enxergando. Não é? Para que o Senhor os ilumine, para que o Senhor tire aquela venda, aquele véu que muitas vezes está sobre os nossos olhos, e a gente consiga enxergar o que a palavra de Deus diz. Quantos irmãos dizem, eu vou aqui, vou ali, vou acolá, né? Porque de repente Deus irá revelar, mas não conseguem abrir as folhas da Escritura Sagrada e orar e dizer, Senhor, me revela a Tua palavra, me ilumina para que eu a compreenda, para que eu entenda esta palavra que aqui já está revelada. E como ela pode ser aplicada na minha vida conjugal, na minha vida espiritual, no meu chamado, na minha vocação. E você precisa orar sobre isso. Você precisa orar pelos seus, você precisa orar pelas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que muitas vezes você tem anunciado, você tem pregado, para que Deus as convença, para que Deus as transforme, para que Deus as chame, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus, que está revelado na palavra de Deus como Filho poderoso do Senhor. Que Deus nos dê compreensão correta das verdades sagradas, das verdades espirituais. Que tenhamos um compromisso como Paulo, que estava preso, mas não deixava de orar, não deixava de agradecer, não deixava de clamar, não deixava de se alegrar em Deus, como nós lemos no início, no Salmo 9. E ele se alegrava em Deus pela vida daqueles irmãos. E quantos irmãos maravilhosos que aqui estão, que nós nos alegramos pela sua vida, porque têm sido iluminados, porque têm sido alcançados pelo Senhor, porque têm visto e têm compreendido e têm tido esse espírito de sabedoria e de revelação, e o Senhor tem feito tantas maravilhas na sua casa e na sua vida. Então, irmão, esse espírito de revelação não é revelação nova, mas é a compreensão da palavra de Deus que já está revelada. É uma revelação que está diante de mim e por você, que foi dada pela graça de Deus para cada um de nós. Então, queridos, essas verdades estão nas Escrituras Sagradas, né? E o terceiro pedido de Paulo é para que aqueles irmãos possam ver com os olhos do coração e serem iluminados, né? A versão que eu li aqui, ele diz que eles tenham o pleno conhecimento dele. Que eles tenham o pleno conhecimento dele. Verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança
nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Então, no verso 18, Paulo pede para que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. É entendermos que há verdades de Deus que nós só conseguimos enxergar com os olhos da fé, com os olhos do coração. Que muitas vezes, no entendimento humano, a gente não vai alcançar, mas a gente precisa crer de todo o nosso ser e de todo o nosso interior e pedir que Deus ilumine-nos para que a gente possa ver essas maravilhas que Deus tem preparado para as nossas vidas, para que a gente saiba qual a esperança da nossa vocação, qual a esperança da nossa vocação, do chamado de Deus para a tua vida. Não é? Paulo disse: esperarmos em Deus só nessa vida, miseráveis homens que somos. Não é? Qual é a tua esperança? Ele diz aqui: a esperança de vocês e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança riquíssima que está destinada a todos aqueles que creem em Jesus, e temos a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Nós temos um poder glorioso que opera sobre a nossa vida, nos transformando, nos santificando, não é? Nos fortalecendo, para que a gente possa, mesmo caindo, se erguer e ir adiante. E isso tudo sobre a intercessão de homens e mulheres de Deus, sobre pessoas que não abandonam a sua vocação, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de adversidade. Estão orando, estão clamando, estão apresentando vidas, e nós apresentamos a sua vida agora, nós apresentamos o seu lar, nós apresentamos a tua vocação, o teu chamado, porque você tem uma herança riquíssima em Deus, porque você tem uma vocação esperançosa, porque você tem uma suprema grandeza de poder que opera sobre a tua vida. Você vai vencer, você vai dar a volta por cima, nós vamos ir adiante, porque nós não estamos confiados em nós mesmos, mas nós estamos olhando com o olhar do coração e dizendo: Senhor, nos ajuda a enxergar para além dos obstáculos, para além das montanhas. E nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, porque a intercessão é a bênção. E Paulo fez isso. E Paulo nos ensina que nós devemos também fazer por vidas para a glória de Deus Pai. Então, que aquilo que a mente humana não possa compreender de Deus, nós venhamos a enxergar com os olhos do coração, sendo iluminados pelo Senhor. E aqui, irmãos, eu lembro de Daniel, entre outros homens de Deus, José, que foi vendido, mas esteve ali intercedendo por tantos, inclusive pelos seus irmãos, né, quando pôde perdoá-los. A própria vida de Daniel, que sendo levado cativo para uma terra distante, não se opôs à vontade de Deus na sua vida, mas esteve ali como instrumento do Senhor, irmãos. E eu acho tão lindo, lá em Daniel, capítulo 12, quando o Senhor, por meio daquele jovem, nos traz uma palavra tão gloriosa. No capítulo 12 de Daniel, o verso de número 3, Daniel diz assim, Daniel 12, verso 3: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Assim foi Daniel, um intercessor, alguém que clamou, alguém que foi bênção na vida de tantos. Nós sabemos que Daniel estava ali entre aqueles 4 jovens, e o Senhor lhe tinha dado sabedoria, entendimento, visão, entendimento de sonhos, entendimentos de visões. E mesmo estando cativo, mesmo estando em uma terra alheia, ele foi uma bênção de Deus, não é verdade? Ele demonstrou coragem. Lá no verso 6, capítulo 6, versos 7 e 8, quando os sátrapas influenciaram o rei a escrever um edito para que nenhum homem orasse ao Deus dos céus, Daniel vai, entra no seu aposento e vai clamar ao Senhor. Este jovem, ele demonstra
no seu coração, não é? Integridade, porque ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei da Babilônia estava concedendo a muitos dos jovens naquele dia. Daniel e seus amigos decidiram firmemente no seu coração não se contaminarem. Então, esses homens e essas mulheres de Deus que se colocam como instrumento de intercessão, que compreendem a vontade de Deus para a sua vida, que receberam o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, tiveram os olhos do seu coração iluminados para entender a palavra de Deus, para entender a vontade do Senhor para as suas vidas, não é? Vão sendo firmados em Deus e na sua presença para ser instrumentos do Senhor. Perceba que Daniel 12, verso 13, a Bíblia diz que estas pessoas, né, sábias, reluzirão como o fulgor do céu e como o brilho das estrelas estarão a brilhar e iluminar para sempre. Deixa a luz que está em você brilhar. Deixa a luz que está em você raiar. Paulo estava numa cela fria, quem sabe escura, mas a luz de Deus brilhava em sua vida. E ele era um canal de intercessão, um canal de bênção, canal de esperança. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus nos use para louvor da sua glória. Que sejamos como Daniel, né? Que tenhamos estas visões espirituais. Daniel estava orando, estava intercedendo, né? Jejuou 21 dias e o Senhor lhe deu uma visão e mostrou que os cativos de Israel voltariam depois de 7 semanas do cativeiro babilônico. Ele orou, ele clamou e o anjo veio e disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, você foi ouvido, porque Daniel não estava orando só por si, mas estava orando pela nação de Israel, estava intercedendo, assim como Paulo, que não orava só por si, mesmo estando no cárcere, mas ele orava pelos irmãos, e ele dava graças a Deus pela vida dos irmãos, ele se alegrava na fé e na vida dos irmãos, e é assim que nós temos nesse dia, nos alegrado, nos fortalecido em Deus, orado por nós, orado pelos irmãos, e somos fortalecidos em Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos, dos seus servos e servas em todo o lugar. Nós louvamos ao Senhor pela bênção da intercessão. E o Senhor procura alguém que esteja na brecha da intercessão. O Senhor procura alguém que queira não só ser alguém que reluz como o fulgor do céu ou do amanhecer, mas alguém que brilha como as luzes gloriosas das estrelas para sempre e eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, né? Não como uma nova revelação, mas nos fazendo entender o que já está revelado na palavra, nos fazendo compreender as verdades que já estão nas Escrituras acerca de nós, que vençamos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e que sejamos aquilo que o Senhor quer e espera de nós, que nos ergamos da queda, da fraqueza, da humanidade e que continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, para a glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então que Deus abençoe a tua casa. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Que o Senhor Jesus, abençoe a tua família. Que não esqueçamos que o Senhor está conosco todos os dias, hoje e sempre, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos, nesse momento, entoar um cântico ao Senhor, para louvor do seu santo nome, e estaremos orando, fazendo a oração final, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a senhora Smith, o nosso irmão Clem Silvânia, a nossa irmã Kátia.
Jane, que Deus abençoe Fernanda, que Deus abençoe Amanda, que Deus abençoe Jean e Celeide, que o Senhor abençoe a nossa irmã Diana, irmão Pedro, Deus abençoe a nossa irmã Nilda e família, que Deus abençoe grandiosamente o nosso irmão Francisco Medeiros, Deus abençoe Suzane Matos, Deus abençoe em nome de Jesus a nossa irmã Kelly Scavuz, irmã Cristina, irmão Alex, nosso irmão Alexandre. Deus abençoe em nome de Jesus Adelson Silva, nosso levita do Senhor. Deus abençoe, para a glória de Deus, Daniela Felício. Que a boa mão do Senhor esteja com a irmã Creuza, nossa diaconisa, a irmã Creuza que sempre está conosco. Josiene, Deus abençoe a sua vida, Josiene. Nossa irmã Rosélia. Irmã Maria Meira, Deus abençoe Terezinha Cavalho, Deus abençoe Esther, a bênção do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que Deus abençoe a cada um de vocês, irmão David, todos os irmãos que participam, Michele, todos os irmãos que estão sempre no Facebook, em nome do Senhor Jesus, Que a boa mão do Senhor esteja com vocês, nosso pastor Clóvis Farias, Laísa Mangueira, Pierre Richard. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora esteja com cada um de vocês, agora e para sempre, em nome de Jesus. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja fruto sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Deus abençoe a nossa irmã, nosso irmão Jonas, a nossa irmã Leide. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Sandro, Cláudio Júnior e família. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Rogério. Deus seja com nossa irmã Elis Mara. Assis Souza. Deus abençoe Lucilânia. Deus abençoe a nossa irmã Cristina Cordeiro. Deus seja com cada um de vocês hoje e sempre. Aline Batista. Deus abençoe Márcio Simões. Deus abençoe Estúdio Reia. Amanda. Deus abençoe Josinaldo Bernardo. Deus abençoe Napoliana Reis. A nossa irmã Fernanda P. Matos. Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que a boa mão de Deus esteja com cada um de nós e até a nossa próxima live pelo nosso Facebook e o nosso Instagram. Vamos concluir com o Instagram agora, depois com o Facebook. Que Deus vos abençoe. Eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei a Senhor na alegria ou na dor, louvarei. Ele é o meu Salvador, ou na dor, contarei. Ele é o meu Salvador. Deus abençoe, amados irmãos. Já há uns 2 cultos, a gente não tem conseguido ver aqui as mensagens. Não sei se há algum problema aqui de programação, mas Deus abençoe a todos os irmãos do Face. Nosso abraço, o nosso carinho, o nosso afeto
para com todos vocês. Amém? Irmão David, que sempre participa, irmã Michele, irmã Gláucia, irmã Eliane, não sei se tem outra pessoa, mas um abraço, que a boa mão do Senhor esteja com vocês, obrigado pela presença, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, hoje e sempre, em nome de Jesus.